E aí pessoal, cá estamos nós de volta. Bom, então vamos para a parte, né, de conhecimentos específicos sobre políticas públicas, tá? Vamos entender sobre políticas públicas segundo o nosso trabalho, o trabalho da nossa amiga Luana Santana Roncati. Espero ter escrito certo, viu, Luana? Se você ver esse vídeo aí, se tiver errado, paciência. Eu quero saber é do seu conhecimento. Bom, o trabalho da nossa amiga Luana tá aqui, eu pesquisei no Google, tá? E aí no edital, a primeira coisa que ele pede em relação a conhecimentos específicos aí tem assim, ó, política pública, 2 pontos. Aí tem conceito de política pública e relação entre política e política pública. E aí no trabalho da nossa amiga Luana, começa assim, ó, o trabalho dela. Primeiro capítulo do trabalho dela. Ou título do trabalho, enfim, não me recordo. Vem escrito assim, ó, o conceito de política pública e a relação entre política e política pública. Aí eu pergunto para vocês, é coincidência? Não sei. Mas tá muito igualzinho. Vocês vão ver nos outros tópicos aqui que a gente vai estudar, tá? Bom, tem mais o seguinte. Eu comecei a estudar isso aqui fazendo um resumo no caderno, porque você vê o tanto de coisinha que tem escrito. Aí foi mudando, né? Depois eu fui grifando, e depois eu comecei a só grifar mesmo e pronto, tá? Porque era muita página. Então, o comecinho está resumido aqui no caderno. Depois a gente parte para a apostila propriamente dita, certo? Vamos lá. Sai Luana. E vamos falar dos conceitos de política pública. Conceitos. A gente tem aqui, no trabalho da Luana, um monte de cara teórico, certo? Um tal de Dye, Lasswell, Jenkins, Anderson, né? Uns caras meio chupeta, né? Que não tinha muita coisa para fazer e aí ficava pensando nessas coisas aqui. Não, brincadeira, viu, gente? São caras muito inteligentes. Mas eu não tenho paciência de fazer isso aqui, não. E aí, a gente vai falar de cada conceito que cada um deles disse. Porque provavelmente pode ser que na sua prova caia assim. Ah, segundo Dye, segundo Lasswell, segundo Jenkins, segundo Anderson. E aí vem lá toda a ideinha do cara e aí você vai ter que responder com base naquilo lá. Né? A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Então vamos lá, vamos começar com o tal do Dye. O tal do Dye, ele fala que política pública é uma escolha governamental, como a escolha do governo entre fazer ou deixar de fazer. Então ele é bem objetivo. É uma escolha governamental. Então ele nem entra no mérito de Congresso, de Câmara, que tem que votar, que tem que deixar de votar, que tem que fazer conchavo, isso e aquilo. Ele só define que política pública é uma escolha governamental entre fazer
ou não fazer. Certo? Beleza. Deixa eu ver se esse daqui tá melhor. Oh, esse tá bem pretão, hein? Esse tá bom. Então vamos lá. Aí ficava até melhor de vocês lerem. Aí o segundo cara que ela comenta, naquele trabalho ali, é o tal do Laswell. Agora tá falhando. Esses meus canetão estão uma beleza, viu, gente? Aceito doações. Vamos lá. Laswell. E o que esse cara disse sobre políticas públicas? Qual foi o conceito que ele deu? Ele diz que é um processo ordenado em etapas, dominado por especialistas ou tecnocratas, no qual as instituições públicas respondem às demandas da sociedade, canalizadas por grupos de interesse ou partidos políticos, atuando para alcançar soluções mais adequadas às demandas iniciais. E ele ainda ressalta que esse processo, as etapas são autônomas, limites definidos com início, meio e fim. Então é como se fosse o processo legislativo, que ele quis dizer aqui. Você tem a demanda social. Demanda social. E essa demanda social, ela vem da sociedade, óbvio, né? Por meio de grupos de interesse ou partidos políticos. Então, é uma demanda social canalizada, quer dizer, concentrada, afunilada, por meio de grupos de interesse ou partidos. Então você tem lá uma série de partidos políticos, como no Brasil, que eu acho até que tem demais. E aí o que você tem? Cada um com sua ideologia, partido de ecologia, o partido progressista, o partido republicano, partido democrata, partido social, partido comunista, partido... tudo que é tipo de... interesse. Desculpa aí, viu, gente? Escatulinho. E aí, cada um canaliza a demanda social que está emanando da sociedade para processo que tem início, meio e fim. Esse processo, ele tem pessoas que são especialistas, certo? Que recebem essas demandas e vão pensar a melhor forma de aplicar aquela política pública, certo? E aí, basicamente é isso. Você vê que o Laswell, ele é mais minucioso do que o Die, sei lá como é o nome desse caboclo aí, ou se é homem ou se é mulher. Não sei. Às vezes pode ser jacaré. Não é nem homem nem mulher, é jacaré. Certo? Bom, então você tem a ideia de um e a ideia do outro. Aí tem a ideia de mais um aqui, porque nunca esses caras se entendem. Cada um puxa a sardinha pro seu lado. E aí você tem aqui o senhor ou senhora Jenkins. E o que esse caboclo ou cabocla fala? São decisões interrelacionadas à política pública, são decisões interrelacionadas, tomadas por um ou grupo de atores políticos, relativa à seleção de metas e meios de atingi-las, dentro de uma situação específica,
As decisões devem estar dentro do poder dos atores políticos. E aí eu escrevi aqui, ó. Jenkins e Laswell, ele vê políticas públicas como um processo. Já Dye, ele vê somente como uma escolha. Não existe uma discussão. Simplesmente o governo decide e ponto. E aqui não. Existe uma escolha, existe uma discussão e tal. Só que a diferença entre esses dois caboclos aqui, ó. O canetão falhou. Tá falhando? Ó. A diferença entre um e o outro, qual é? É que o Sr. Jenkins, ou Sra. Jenkins, ele diz que as decisões são interrelacionadas. Interrelacionadas. Não sei se é junto ou separado. Mas dos males o menor. Ele é muito parecido com Laswell, mas o Laswell ele diz que tem as etapas são muito autônomas. Elas são autônomas e tem limites. Então, ó, é a parte de pensar, a parte de aplicar, a parte de ver o resultado, tal. Tudo uma separada da outra. Jenkins já vê que as etapas elas são interrelacionadas. Uma interage com a outra. Não existe uma plena autonomia e não existe limites definidos muito claros dentro do processo de elaboração de políticas públicas. Certo? E ele fala muito aqui em relação a atores políticos. Eu vou pôr só atores aqui, viu, gente? Mas não é nem da Globo, nem dos 10 Mandamentos. Atores são atores políticos. Quem são os atores políticos? É o legislativo, o executivo, o judiciário, a secretária da escola, o recepcionista do departamento, da prefeitura, enfim. Então, ó, é tomada por um ou um grupo de atores políticos, relativa à seleção de metas, quais são as metas que o governo quer atingir, e os meios de atingir. Então eles vão pensar como é que a gente vai fazer para fazer a chegar nessa meta, certo? E as decisões elas estão dentro do poder destes atores. Eles têm os limites de poder deles, né? Você não vai querer que a secretária de escola decida uma coisa que é do presidente da Câmara Municipal, né? Certo? Ela vai decidir dentro do âmbito dela ali, certo? Beleza, então esse é direto e reto, esses dois pensam em forma de processo de elaboração de política, esse define bem as fases, as fases se confundem, só que as pessoas que fazem a elaboração das políticas públicas, elas fazem dentro do limite que ela pode agir. Certo? É meio confuso, mas eu garanto para vocês que quando eu li primeiro esse texto, eu estava muito mais confuso. Agora eu já estou ficando louco. Não estou mais confuso. Vamos ver quanto tempo temos. Vai dar 15, ainda dá para falar uma carinha aí. Bom, e aí depois do Jenkins, né? Falei para vocês que tinha um tal de Anderson. Que é o último, graças a Deus, não aguento mais esses teóricos. É o Sr. Anderson, ou Sr. Anderson. Bom, o que esse caboclo aí fala? É um curso proposital de ação seguida por um ator ou grupo de atores políticos ao lidarem com um problema ou uma questão.
Então, primeiro, segundo Anderson, primeiro existe o problema. Como normalmente, né? Dificilmente o governo ele vai agir sem que haja um problema. Aliás, a gente tem uma série de problemas na sociedade e muitas das vezes o governo nem age. Às vezes o problema está na cara e ele não age. Né? Se aqui depende de um problema para ele agir, na sociedade a gente sabe que pode ter 1000 problemas que o cara fica sentado na mesa lá e não faz nada. Mas tudo bem. Então, o Anderson ele disse isso. É um curso proposital de ação seguida por um ator ou um grupo de atores que, ao lidarem com um problema ou uma questão. Então, a ação do governo só acontece depois que acontecer um problema. Ação governamental. Governo. Tá? Chique do Horto. Bom. Aí tem um negócio aqui escrito que eu acho que eu peguei do texto da Dona Moça. Fala assim, ó. Política pública é algo complexo. Não me diga. Pois envolve muitas decisões tomadas por muitos indivíduos e muitos órgãos. Não me diga. Pois é. É um barato louco. Barato louco. Complexão. Certo. Ah, e ainda tem mais um conceito, viu, gente? Para nossa alegria. O conceito de um tal de Saravia. Os caras têm os nomes chapados, hein? Saravia. E vamos ver o que o Saravia disse. É algo que envolve um fluxo de decisões públicas. É algo que envolve um fluxo. É no fluxo. Não é aquele pancadão não, hein, gente? O fluxo que eu tô falando. É um fluxo de decisões públicas orientado a manter um equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios para modificar a realidade. Nossa, esse aqui, ó, é o cara da teoria do caos. Por quê? Você tem uma série de decisões, de processos de decisões públicas, que é o tal do fluxo. Fluxo de decisões políticas, públicas, para manter o equilíbrio. Então você tem isso aqui para manter o equilíbrio social. Certo? Só que aí, o que ele está querendo dizer aqui? Tal do Saravia. Que às vezes você também pode introduzir no meio social um desequilíbrio para que se modifique a realidade. Então ele é o cara que fala assim, ó, eu vou tomar uma decisão positiva para equilibrar a sociedade, ou eu posso tomar uma decisão negativa para dar o equilíbrio que eu quero. Porque às vezes agindo não está dando certo. Então a gente vai pela omissão ou pelo lado negativo para meter o facão ali no problema público. Certo? E modificar a realidade. Às vezes, e vendo esse texto aqui, todas essas teorias, eu acabei de chegar à conclusão de que existem decisões tomadas pelo poder público que são a contragosto da sociedade, visando o quê? Visando o desequilíbrio social para que ele atinja o objetivo dele lá na frente. Certo? Então, por exemplo, dá um exemplo, certo? Não sei se foi assim, mas vou dar esse exemplo. Eu vou baixar a velocidade das marginais. Aí todo mundo fica louco, dá um desequilíbrio social. Mas a gente não sabe qual era o objetivo real dessa política pública. Às vezes ele queria mesmo deixar o povo louco para atingir o que ele estava querendo.
que talvez dizem na mídia que é um ato arrecadatório, né, para dar mais multa. E ele diz que não, ele diz que é um ato educativo, para evitar as mortes no trânsito, né? Mas a linguagem ali subliminar, a gente nunca vai saber. Mas a gente sabe que ela existe porque o Saravia, ele pensa dessa forma e ele deve basear muitas decisões do poder público. Bom, e aí tem aqui, ó, as decisões ficam condicionadas pelo fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social. Ele vê como a sociedade um tecido social. Tecido social. Tecido, a gente pode pensar o tecido do corpo humano, os tecidos, que são tecidos vivos. A sociedade ela é viva. E às vezes a decisão positiva ou negativa pode causar o efeito desejado nesse tecido vivo, certo? E atinja o que o cara está querendo. E aí você vai analisar se as modificações estão sendo, né, é uma coisa mais flexível, mais subjetiva. Né? Bom, a fechamento é mais ou menos esse. Vamos ver aqui qual é que é a pegada do vídeo. Bom, 21 minutos e 40. Vamos só fazer esse último parágrafo aqui. Aí depois tem tipo um gráficozinho aqui que... Gráficozinho, pegou mal, hein? Que eu vou passar para vocês, tá? Então, já falei do gráficozinho, a gente vai falar agora um testículo. Um texto pequeno. Podemos dizer que políticas públicas a política pública é um sistema de decisões públicas que visa ações ou omissões preventivas ou corretivas destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou de vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e de alocação dos recursos públicos necessários para atingir os objetivos. Então, gente, basicamente, a política pura e simples, ela é o jogo político. Né? A gente vai ler mais para frente, mas só para você já começar a se habituar. Política pública e política não são a mesma coisa. Política é o jogo político, de toma lá da cá. E a política pública é a estratégia que o governo tem para resolver aqueles problemas, seja agindo ou se omitindo, prevenindo ou corrigindo, certo? Para que se modifique a situação em alguns setores da vida, da sociedade, certo? Seja dando auxílios sociais, ou uma educação diferente, ou mudando os parâmetros curriculares para que a sociedade seja moldada a pensar de uma outra forma, certo? E para isso é necessário que estejam definidos os objetivos e as estratégias de atuação para você alocar, né, mandar os recursos públicos de forma venosa ali, para que você atinja os objetivos. E isso aí vai impactar no quê? Na história do feedback que a gente vai ver já já. Você vai, planeja, organiza, aplica, implementa e controla. Verifica os resultados e volta no começo, para saber se a política pública está tendo resultado. Bom, no próximo vídeo vocês vão ver aqui um gráfico que eu fiz, eu vou tentar pôr aqui na pedra fundamental, dividindo as correntes de conceitos da dita cuja aqui, que é chata pra caramba. Certo? Então, gente, segura a bronca aí e até já.